Oi gente, essa é a Anne. Esse é o Rudy. E você está no apartamento 108. E hoje a gente veio falar sério aqui. Falar sério porque, afinal de contas, vocês estão aqui dentro da nossa casa. E aqui a gente fala entre nós, em off, assim, sobre um monte de coisa que nos incomoda. Tem muita coisa ruim acontecendo nesse mundão aí. E tem muitos casais que assistem o apartamento 108. Muito adolescente. Pô, a gente já tem aí uma certa quantidade de pessoas que nos acompanham. E eu acho que a gente tem que usar o nosso espaço aqui pra passar algum recado que seja importante. Que seja útil, né? A gente tem visto ultimamente, na verdade é só ligar o noticiário ou abrir um site aí na parte de notícias, muita coisa de pior que vem acontecendo são casos de agressões a mulheres. É como se fosse uma onda, né, de crimes contra mulheres, chamados feminicídios, quando uma mulher é assassinada. Não é aquele discurso raso de, mas tudo bem, morreu uma pessoa, então é só um assassinato, blá blá blá. Não, não. Elas estão sendo assassinadas pura e simplesmente porque são mulheres, porque estão na condição de mulheres que estão sendo submetidas à violência doméstica. Isso é uma coisa super comum no nosso país. Não, infelizmente. A questão da submissão, da opressão, da violência, né, de todos os tipos de agressões às mulheres é uma coisa histórica. No mundo, não só no Brasil, né? No mundo inteiro. Então aí tem caso de, por exemplo, o marido suspeito de jogar a mulher do prédio, tem tantos vídeos que mostram aí as agressões. São ex que não aceitam o fim do relacionamento e acabam fazendo aí uma pressão psicológica em cima das mulheres e uma perseguição até o momento que eles acabam levando a cabo aí a loucura deles e matando ex-namoradas e ex-mulheres. Fora as mulheres que sofrem violência dentro de casa e acabam presas dentro disso e não conseguem ter força nem pra denunciar, nem pra tentar lutar contra isso. Às vezes ela não tem força e ela não tem nem esperança que ela vai se livrar de uma situação de abuso, né? Assim, eu já me peguei muitas vezes pensando assim, nossa, mas tá nessa situação porque quer, porque olha só quanta gente ao redor que ela poderia pedir vai ajuda. Embora, né, e tal. Ai, se livra disso, foge e tal. E é muito fácil eu dizer isso porque eu tô fora da situação, né? Porque eu tô olhando com os meus olhos. Às vezes a pessoa não percebe, ela não sente que ela tá numa situação de abuso, ou então ela não sente nem coragem de tentar se livrar da situação pelos filhos, ou porque ela não tem uma família que apoia, ou porque ela não vê condições nenhumas de sobreviver fora de casa, enfim. Ou simplesmente por medo. Por ameaça. Ameaça aos filhos. E assim, a gente tá falando do Brasil, claro que tem países onde a religião, principalmente a religião, coloca as mulheres numa posição muito de submissão em relação ao homem e as mulheres não podem fazer nada, as mulheres não podem escolher que roupa vão vestir, nem nada. Mas no Brasil, a gente não pode negar que isso também ocorre de certa forma. Como ele falou, isso é uma coisa histórica, isso tem a ver com algumas religiões também. A gente tem um país machista e ponto. Não adianta querer negar. Eu espero muito que ninguém que assiste o nosso canal tenha esse tipo de pensamento. De verdade. Nem homem, nem mulher. Você que é mulher, você não deve aceitar condições que te colocam em inferioridade em relação a homem nenhum. Você que é homem, não veja uma situação de assédio, uma situação de agressão. Essa coisa em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso é uma coisa tão estúpida. E isso é histórico. As pessoas levam isso muito a sério. Eu já vi muitas pessoas falando isso. Não, mas é um casal, deixa lá. Não é assim. Eu acho que essa questão de em briga de marido e mulher não se mete a colher é uma frase que demonstra tanto o pensamento de como a mulher é tratada como uma peça, um objeto que tá à disposição do seu marido, que tem que aceitar, que tem que fazer aquilo que ela foi criada pra fazer e que tá sendo sustentada, né, pra fazer. Não importa a situação, você vai ter algum caso ou outro em que uma briga de marido e mulher vai resultar num homem sendo ferido, num homem sendo fisicamente machucado ou até psicologicamente prejudicado. Mas na massiva maioria, quem vai sofrer são as mulheres. Então não se agarre nas exceções. Não se deve fazer isso porque não é argumento. Uma mulher muito provavelmente vai ter uma força física menor que a de um homem. Então você vê uma briga na rua de um homem e uma mulher,
esse homem vai machucar essa mulher. Então interfira sim, não deixe que aconteça. Se você sabe de algum caso, denuncie. Você que é mulher, repetindo ali o que o Rudy disse, você que é mulher, se perceba como protagonista, assim, sabe, da sua vida. Entenda que você tem uma coparticipação em qualquer relacionamento, em qualquer família. Não aceite uma posição de objeto. Se você se sentir incomodada, a melhor maneira é sempre verbalizar isso, né? Mas se você se vê numa situação de abuso, de assédio, que você não vê saída numa conversa, procura ajuda mesmo, de amigos, da família, na delegacia da mulher. E essa situação toda de violência contra a mulher, ela tá tão presente no nosso dia a dia de formas tão mascaradas, com piadas, e eu me vejo também pensando em mim há anos atrás, rindo de piadas que hoje em dia eu não dou mais risada. Lembrando de coisas que eu escrevi depois de tantos casos, né, dessas coisas de tweets, de famosos e tal, e os detetives de Twitter, né, eu fico pensando nas coisas que eu já disse na minha vida sobre mulher, sobre feminismo, sobre machismo, sobre whatever. Eu fico pensando que eu já falei muita besteira, eu já pensei de outras formas, e hoje em dia ainda existem piadas extremamente machistas que tratam a mulher como objeto, piadas que falam sobre estupro de uma forma tão natural. Tem acontecido, né? Enfim, houveram casos recentes de vídeos, de falas de pessoas da mídia e tal, fazendo, entre aspas, do tamanho das Torres Gêmeas, brincadeiras sobre estupro, tratando a sua namorada ou sua esposa como a sua serva sexual, né? Então, assim, se é minha namorada, eu transo quando eu quero. Se ela não tá afim, não importa, eu tô aqui preparado e vai ter que ser agora. Gente, né? Assim, por favor. Então, você que é mulher, pensa nisso, se coloque nessa posição. E você que é homem, tenta ter um pouquinho de empatia, né? Tenta se colocar no lugar de uma mulher também, tenta se colocar no lugar de alguém de um gênero que sempre foi na história tratado como o sexo frágil, que não tem as mesmas oportunidades sempre, que não tem a mesma visibilidade, e que quando faz militância, quando faz ativismo, quando faz textão mesmo, ainda, infelizmente, é considerado mimimi. Olha, quando a Anne falou ali que a gente há muito tempo atrás ria de piadas, que hoje a gente não ri mais, a sociedade mudou, que bom que tá mudando. O mundo tá chato? O mundo não tá chato, o mundo tá ficando cada vez mais sensato. Tá ficando pequeno demais pro tamanho do preconceito das pessoas. Pra você que ainda insiste em fazer piada machista, homofóbica, racista, só não faça. Guarda pra você teu pensamento preconceituoso. Acho que muita gente já fez piada que não devia, já falou besteira, já ofendeu pessoas. O bom, quando você consegue perceber isso, é a evolução. Então, que todo mundo consiga evoluir e ver que essa não deve ser a forma de pensar. Isso não cabe mais em 2018, que a gente tá vivendo. Não estamos aqui pra lacrar, pra falar nada. Você tem que pensar que não é homem, mulher, marido, não pode se meter, mulher isso, mulher aquilo, homem aquilo. Não, é um ser humano que tá sofrendo abuso e você precisa intervir se você tiver conhecimento disso. Eu acho que é dever. Porque se fosse com você, certamente você gostaria que alguém intervisse de alguma forma. Aqui no nosso canal a gente tá aberto pra discussão. Coloca aqui nos comentários o que você sente sobre as coisas que estão acontecendo, qual que é a sua opinião sobre tudo isso que a gente falou. E espero que vocês tenham gostado de tudo que nós dissemos também. E vamos torcer para que o mundo seja aí mais acolhedor com as mulheres, com os homossexuais, com todas as minorias que tiverem. É engraçado minoria, né? Enquanto mais da metade da população brasileira é negra, por exemplo. É uma minoria nos âmbitos de poder. Sim, nos âmbitos exato. de bases sociais mais elevadas. É muito contraditório, né? Vamos tentar ser pessoas melhores. É esse o exercício diário da vida. Eu senti que precisava falar sobre isso. Acho que é um dever da gente que tá falando aqui para uma quantidade grande de pessoas já. Muito obrigada por ter nos assistido. Curte aí e até a próxima. Até a próxima, gente. Se cuidem. Tchau.